Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos, boa noite a você que nos acompanha. Estamos nesse momento chegando com o trânsito aqui em frente a TV Nordestina, trazendo o movimento, imagens de Luciano Pereira, que está nesse momento mostrando o movimento em frente à TV Nordestina, no cartão postal de Campina, coração de Campina. Campina começa pelo Açude Velho, em qualquer canto que você passar, que falar de Campina, vão dizer, o cartão postal é o Açude Velho, a praia de Campina. Muito boa noite, estamos chegando com o programa Conexão Campina, aqui pela TV Nordestina, canal 179. Não estranhe, estamos no novo cenário, estamos chegando com a nova dinâmica do programa Conexão Campina e a gente mudou o cenário, agora um cenário mais claro, né? E agradecendo aqui a direção da TV Nordestina pelo Estúdio 1, entregando o Estúdio 1, e o programa Conexão Campina chega agora com a casa nova, reformada, e a gente estreia então hoje. E comigo aqui o professor estatístico Bruno Agra será o entrevistado de hoje, ele aceitando o nosso convite para que a gente fale de vários assuntos, uma dinâmica especial. Nós vamos falar de política, de número de pesquisas, nós vamos falar da profissão, temos muita coisa para falar. Mas nesse momento nós vamos falar de uma questão chamada anistia. No ponto de vista de hoje, eu quero falar de anistia. Eu já estou passado dos 50, eu peguei o finalzinho da ditadura. E muitos dos que hoje falam em democracia não respiraram os ares, eu não vou dizer de ditadura, mas os ares mais duros que foram os anos 70, início dos anos 80 no Brasil. Então, todo esse discurso ideológico que hoje pauta, quando eu vejo universitários, quando eu vejo a academia partindo para defender a democracia, contra a ditadura, contra a anistia, aí eu me sinto num país totalmente diferente. Por quê? A anistia ela é um pressuposto para não o esquecimento, mas um perdão. E nós estamos na Semana Santa, e a anistia se trata, no final de tudo, de um perdão. Só que eu fico imaginando a hipocrisia que esse país tem, que hoje nós estamos vivenciando a greve de fome de um deputado que vai ser cassado, pelo menos o Conselho de Ética já determinou sua cassação, que é o Glauber Rocha, se eu não me engano, e ele está num processo de greve de fome, para que todos os processos contra ele sejam anistiados. E aí a esquerda é tão hipócrita que ela está velando o deputado, ela vai para lá, as igrejas estão indo para lá, o povo da esquerda está indo abraçá-lo, dar a solidariedade, os artistas bem pagos pela Lei Rouanet estão indo para lá, ninguém mexe com Glauber. Essas mesmas figuras não querem anistiar Dona Maria, de 80 anos, seu Antônio, que lá
protestava contra o PT em frente aos quartéis, engolia a corda da melancia das Forças Armadas, verde por fora, vermelha por dentro, desses hipócritas que fazem as Forças Armadas hoje do Brasil, que muitos incentivaram que as pessoas fossem para frente dos quartéis e que fossem participar de um movimento de protesto no dia 8 de janeiro, que terminou se transformando numa invasão aos três poderes, invasão ao Supremo. Muitos que ali estão não chegaram nem perto de quebrar uma pia, mas estão pegando 15, 16, 17 anos. Uma mulher borrou de batom, riscou, perdeu o mané, pegou 17 anos. Para esses a anistia não vale. Para esses tem que ter a força dura da lei. Para Glauber, não. Anistia. Então, essa hipocrisia do perdão, eu vou muito para o que aconteceu essa semana na distribuição dos peixes, né? Prefeituras hoje, com dinheiro do servidor, do cidadão, com os recursos dos impostos, aí não deixaremos de doar o peixe, o fubá e um arroz. A maioria é isso. É um fubá, um arroz e 1 quilo de peixe e um leite de coco. Aí o prefeito, a prefeita, é foto, entregando com a direita, vendo, a esquerda vendo o que a direita faz, a direita vendo o que a esquerda faz. Tudo que foi ensinamento de Jesus Cristo, dai-me com a direita para que a esquerda não veja, perdido, tem que mostrar. E na época de smartphones, né, você tem que mostrar mesmo, tirar foto. Então, esse momento hoje de discutir a anistia passa para a maior definição, que é, na Semana Santa, a definição do perdão. A anistia nada mais é do que um perdão, porque você tem que perdoar e não ficar moendo. Puna quem realmente praticou o crime. Quem praticou o crime, quem quebrou, quem deteriorou, pague. Agora, colocar todos numa vala comum, criar uma... Porque no Brasil chegou uma situação de que o investigador, ele investiga, ele prende, ele julga, ele produz a prova, ele acusa, e no final ele é o carcereiro. Nós estamos num caminho sem volta. Por isso que eu digo, não venha falar em anistia se você não conhecer o conceito de perdão. O Brasil tem muito mais o que oferecer do que simplesmente nós estarmos com uma briga de hipocrisia a favor ou contra a anistia. Anistia para um, anistia para outro, ou anistia para ninguém, ou anistia para todos, né? Esse pessoal que hoje brada contra a anistia não sabe que defende e estão do lado de muitos que se beneficiaram da anistia do passado. Então, esse é meu ponto de vista. Mas vamos então ao Conexão Campina de hoje. Comigo, como eu já expliquei, professor Bruno Agra, muito conhecido como Bruno Datavox, mas não é mais Bruno Datavox. É Bruno Inova, né? Anova. Bruno Anova. Muito boa noite, Bruno. Prazer recebê-lo aqui. Bruno, você, se chegar em 10 cantos, em 11 você será chamado Bruno da Datavox. O que aconteceu para Bruno não estar mais na Datavox e hoje está à frente de um novo instituto de pesquisa? Boa noite a todos. Boa noite, Edson. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição sempre que precisar, eu estou aqui. É o seguinte, a Datavox existiam 2 sócios. Era eu, certo? E uma segunda pessoa. Chegando no final do ano passado, o que aconteceu? Eu resolvi, certo? Sair da sociedade. Eu fiquei com o CNPJ e meu antigo sócio ficou com o nome.
Datavox. Por quê? Quando eu chamei ele para fazer a sociedade, o nome era dele. Então, por me ser uma pessoa correta, eu não achei por bem pedir para ficar com o nome. Então, ele ficou com o nome e eu criei a Nova. A Nova é um conceito, certo, estatístico, onde se compara médias. Eu busquei vários nomes e cheguei na Nova, porque a estatística ela é abrangente. Então, a pesquisa, principalmente, que é meu carro-chefe eleitoral, ela compara muito média. Ela pega sequência de pesquisa, ela tem inferência na idade, no sexo, na faixa etária, na escolaridade, na renda, por localidade. A gente pode fazer mapa de calor. São tipos de pesquisa que nós fazemos que muitos não conhecem, entendeu? Às vezes é apresentado para os telespectadores só o total, mas nem sempre o total é mais importante numa pesquisa. O marketing ele direciona qualquer campanha baseado nos números. Hoje, quem não tem números, atira no escuro. As campanhas, bem como tudo que você for fazer na vida, hoje carece de uma pesquisa. Hoje, se você não pesquisar o valor de um automóvel, você vai comprar um carro mais caro. Se você não pesquisar na hora de fazer sua feira qual o supermercado que tem o preço de determinado item que você está desejando, você vai comprar produto de R$1, R$2, R$3, R$4 mais caro, porque você foi naquele supermercado que o produto estava mais caro. Então, tudo na vida tem pesquisa. E a Nova surgiu, certo, de um rompimento. E desse rompimento, eu era mais conhecido, meu sócio era mais interno, então o nome Datavox é muito atrelado à minha pessoa, quase não é o meu antigo sócio. Mas a Datavox ainda existe, certo? Eu não sei se ele vai prosseguir, ele disse a mim que iria, mas eu só desejo boa sorte. E eu estou seguindo e vestindo a camisa hoje da Nova. Inclusive, nós, no início do mês, divulgamos já a pesquisa a nível de estado da Paraíba. Semana passada, eu acho que a gente divulgou do CDL. E agora, nos 100 dias, nós já divulgamos várias pesquisas, não só na Paraíba, como no Pernambuco também. Esse know-how que você já traz da Datavox chega para uma nova empresa e chega com a responsabilidade de levar o know-how da Datavox, mas também a responsabilidade de criar, a partir daí, essa nova marca. Aumenta ainda mais a responsabilidade, né, Bruno? É o seguinte, a credibilidade e a responsabilidade que eu tinha na minha antiga empresa, nessa eu tenho dobrado. Porque tudo, entendeu, só depende de mim. Então, hoje, eu tenho mais liberdade. Eu tenho liberdade de investir mais, de ser mais agressivo em tudo que eu vou fazer. O que é ser agressivo? Eu posso chegar a determinado tempo que eu esqueci, eu lhe prometi uma pesquisa. Não, mas a gente vai ficar fazendo as pesquisas através da Nova para outras coisas. São várias questões que a gente está com essa parceria com o Bruno para trazer para vocês esse conhecimento, esse know-how, de achar que não só existe pesquisa para número de político, não. Tem tudo para tudo. Não. Existe pesquisa, um exemplo. A semana passada, em parceria com o CDL, nós realizamos para saber qual o principal motivo, certo, da população se direcionar ao centro. Nós perguntamos como ele se sente ao chegar no centro, se sente seguro, quais os principais pontos positivos e os negativos de se dirigir ao centro. Então, assim, hoje, tudo passa por uma pesquisa. Aqui em Campina Grande, nós temos, entendeu, um polo de empresas de pesquisa. Campina Grande tem a faculdade estadual, que tem estatística, o curso de estatística, certo? Eu não lembro, a federal eu sei que em João Pessoa tem, eu não lembro se aqui tem, certo? Mas assim, em Campina a gente tem institutos que são de credibilidade. Na eleição passada nós tivemos uma enxurrada de institutos que só vieram fazer safadeza.
só vieram atrapalhar o pleito, certo? Seja você empresário que queira contratar uma empresa para conhecer o seu público, conhecer o mercado que você atende, contrate empresas que realmente elas se perpetuam no mercado. Não vão à procura de preço, não. Às vezes o barato sai caro. Você contrata essas empresas que não têm a responsabilidade e não têm um compromisso de executar baseado nas técnicas que nós aprendemos na universidade. Eu me formei em 2003. Eu tenho pesquisas, eu como estatístico, divulgadas a nível nacional. Você até me perguntou. Na época, em eleição de 2022, creio eu que próximo ano eu estarei da mesma forma responsável pela Brasmark. Entendeu? Então, é uma empresa antiga, a qual eu sou estatístico responsável. Então, assim, Campina mostra a importância que Campina tem. E outra, Bruno, quando o ano passado proliferou realmente, foi promíscuo, o mercado ficou promíscuo. E aí eu vejo que algumas empresas mantêm a seriedade. E eu preciso contratar uma empresa. Eu preciso contratar uma pesquisa. Quais os critérios que eu preciso ter para a escolha de uma empresa? O primeiro, se ela tem um estatístico responsável, que muitas não têm. Hoje em dia, me perdoe, mas tem muitos jornalistas se dizendo que sabem fazer pesquisa, certo? E chegam nas gestões e dizem, vamos fazer uma pesquisa de avaliação, mas quando você vê o resultado, não bate com a realidade. Você sabe que tem alguns jornalistas na nossa Paraíba que toda eleição aparece com um instituto novo para conturbar o mercado, para atrapalhar as empresas sérias que nosso Estado tem. Eu mesmo, na eleição passada, pela outra empresa, que o contato todo era através de mim, eu tive pesquisas divulgadas no Maranhão, tive pesquisa divulgada na Bahia, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Então, assim, eu tive uma abrangência gigante. E a nova não vai ser diferente. A nova eu continuo com a mesma responsabilidade, a mesma credibilidade, o mesmo compromisso. Tudo que eu construí ao longo da minha carreira profissional, hoje é dobrado e uma responsabilidade maior. Se lá eu já fazia, aqui é que eu vou fazer com mais presteza e responsabilidade ainda. Meu antigo sócio dizia, por que tu atende um cliente de meia-noite? Porque eu preciso dele. Quantos institutos de pesquisa existem? Se ele está me procurando, é porque ele confia no meu trabalho. Tem alguns clientes que nós temos, entendeu? A cartilha de cliente, ela veio toda comigo. Porque não era a Datavox, era Bruno. Bruno era que a referência. Entendeu? A referência é Bruno. Então, Bruno era quem fazia, quem estava por trás. Então, hoje, eu continuo da mesma forma, com a responsabilidade e o compromisso. Na eleição passada, como estatístico responsável e a pessoa responsável pela empresa, de certa forma, para o público e para o cliente, nós erramos pouquíssimas cidades. Pouquíssimas mesmo. Nós tivemos processos em algumas, só não derrubamos um, que foi, de certa forma, porque, como eu lhe disse, empresas que não tinham compromisso com a verdade, compromisso com a profissão, compromisso em mostrar a verdade para a população, conturbando o pleito daquela determinada cidade, estava divulgando coisas distorcidas. Quantas vezes você não divulgou pesquisas pelas empresas da Paraíba, que divulgam, que de responsabilidade aqui na Paraíba nós temos. Agora, aqueles nomes, apareceu salada de fruta com mais de 1.000. Era uma palhaçada. Salada de fruta apareceu com mais de 1.000. Eu só mudei o nome. O CNPJ, se você observar, é o mesmo.
A minha empresa ela foi criada em 2009, só que ela passou por uma atualização agora, no final do ano. Eu tive que mudar o nome, eu rompi a sociedade, então eu tive que mudar o nome. Mas a minha empresa, se você fizer lá, consultar o nosso CNPJ, ele é de 2009, quando foi criado. E eu trabalho com pesquisa desde 2001. Eu comecei em 2001 fazendo entrevista. Depois de entrevista, eu passei a coordenar. Depois de coordenar, eu passei a ser o estatístico responsável daquela empresa, que eu fiquei de 2003, quando eu terminei, até 2008. Em 2008, eu tive um desentendimentozinho com o proprietário e eu saí. Foi aonde eu chamei o meu antigo sócio para... Eu tive medo, vou ser sincero, eu tive medo. Eu tinha 31 anos. Qual o político que iria dar credibilidade a um jovem? Como eu fui entregar a Zé Maranhão? Eu fui entregar uma pesquisa a Zé Maranhão. Quando cheguei lá na granja, ele disse, você é tão jovem, responsável e à frente de uma empresa de pesquisa. Eu disse, meu governador, eu já trabalho com pesquisa há muito tempo. Estou à frente, há pouco tempo, de uma empresa, mas como os bastidores, como estatístico responsável, eu estou desde que me formei. Então, assim, eu já tenho 7 anos. Na época era 2010, ele candidato à reeleição contra Ricardo Coutinho. Eu disse, eu já tenho de estatístico responsável por uma empresa 7 anos. E agora eu estou à frente da minha mesma empresa. Então, assim, o jovem está dominando o mundo. Não é a idade que mede a sua capacidade e o seu compromisso em desenvolver sua atividade. Então, isso eu disse a Zé Maranhão. E, nesse mesmo ano, nós estávamos trabalhando em parceria com o PB Agora, que nessa nova empresa continuamos, divulgamos, inclusive, a pesquisa a nível de Estado com o PB Agora. E uma reunião com o Fábio Tagino, eu disse, Fábio, essa eleição está maluca. Eu acho que essa eleição, ou Ricardo Coutinho chega 2 à frente, ou 2 atrás. Aí ele olhou, por quê? Eu digo, olha, eu estou fazendo uma série de pesquisa a nível de Estado, aonde a gente consegue prever o futuro. A gente pega o tempo que a gente executou a pesquisa, eu estava fazendo a cada 15 dias. Eu comecei em junho. Primeira semana de junho eu fiz uma pesquisa. Com 15 dias eu fiz outra. E foi assim, na época, em 2010, eram 90 dias de campanha. Isso. Então, o que é que acontece? Quando chegou em agosto, eu já tinha 6 pesquisas a nível de Estado. Então, ficava mais fácil de a gente pegar e montar uma série histórica. Desta série, nós conseguimos ver como é que está a curva. Se candidato A está subindo, ou se candidato B que está subindo. No momento que ele estava aqui, qual foi o fator que o levou aqui? Então, na série, a gente consegue ver isso. E nem sempre quem está à frente é o vitorioso, não. Existem perguntas que nós fazemos que não se divulgam, que mostra a tendência. Um exemplo, eu estou na frente, mas eu sou o mais rejeitado. Próximo ano nós teremos novamente uma eleição de 2 senadores. Eu falei e a gente inclusive depois no segundo bloco vai falar especificamente disso, mas eu falei que a eleição do ano que vem, ela pode ser de uma surpresa grande ao ponto do favorito hoje, que é João Azevedo, não ser o escolhido, não ser o eleito. Eu falei merda? Não. Até porque nós temos histórico disso. Quem era o favorito na eleição? 2014. Em 14 não, era... em 18. Em 18 era Veneziano. Veneziano. Olha, aí eu vou entrar onde você está falando. 2018. Cássio, quando você chegava para realizar a pesquisa, se a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria
para quem seria seu primeiro senador, candidato a senador, se a eleição fosse hoje. A pessoa dizia Cássio. Quem seria o seu segundo candidato a senador, se a eleição fosse hoje? Aí tinha Veneziano, tinha Daniela, Luiz Couto, entendeu? Então, eles tinham 3 para escolher. Quem votava em Veneziano, no segundo voto não estava votando em Cássio. Não votava em Cássio, votava ou em Luiz Couto, ou em Daniela. Tinha muitas cidades que eu acompanhei no nosso estado que o voto estava Daniela e estava Veneziano. É tanto que em Campina Grande. E quem votava em Veneziano não votava em Cássio, mas muita gente que votava em Cássio com essa questão de campinismo votava em Veneziano, e aí Cássio só tinha o primeiro voto. Não tinha o segundo. Não tinha o segundo voto. Aí despencava. Então os outros 3 disputavam pelo o primeiro voto de Cássio. Isso. Escolhiam um dos outros 3. E nenhum dos outros 3, a maioria não ia para Cássio. Não ia para Cássio. Então eu podia ter 50% dos votos, 60% do primeiro voto. Mas quando eu ia para o segundo, não tinha. Eu tinha 10%. E hoje, é essa questão, por João ser governador, tem a rejeição natural ao nome dele, ele tem aceitação como governador, mas existe a rejeição natural do opositor, a João não votar nele para o Senado. É tanto que na pesquisa que nós divulgamos agora, no início do mês, o primeiro, certo? Colocado no primeiro voto era João. O segundo voto era Veneziano. Então, como eu lhe falei, eu não posso, como não foi publicizado, claro. Eu não posso, tem coisa, mas hoje a gente não está em época eleitoral. Em época eleitoral, pode-se então, fazer não tem as análises. As análises. Um exemplo, 60% do voto de João está casado com Veneziano. Naturalmente. Nós vamos falar disso e muito mais depois do intervalo, porque a partir de agora, depois do intervalo, a gente vai falar de política específica. Bruno é um dos grandes analistas da política paraibana e nacional, e a gente vai aproveitar isso aqui para conversar sobre política. Estamos apresentando Conexão Campina, com Edson Pereira. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios. Com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 8399820 3989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Quando nasci para ser lampejo, um arremedo de aurora raiando de mundo acima, para tudo que se destina, para tudo e para qualquer hora. Nascer assim foi minha sina. Uma alma nordestina, derramada na secura, numa tarde de janeiro, no meio desse braseiro de uma forma mais divina. Sou desejo, sou brincante, sou o voo mais rasante no rumo do horizonte. Sou a lama do barreiro, sou a pedra e sua sombra, sou o raio que ribomba no estouro do trovão, arremedo de aurora, sou lampejo nessa hora, nas veredas do sertão. Agora na programação da TV Nordestina, você pode assistir às produções do cineasta Marco de Aurélio, curtas, poemas e documentários sobre nossos artistas e nossa cultura. TV Nordestina, levando cultura regional para o mundo.
motivo de tanta alegria? Essa dupla, perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Um repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria. Tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita. Tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Meus amigos, estamos de volta e aí imagens da frente da TV Nordestina, da noite de Campina. E olha, eu estou há muitos anos na região, não só em Campina, diariamente em Campina Grande e agora morando em Campina, voltei às origens, mas também vivendo Campina Grande diuturnamente. Eu nunca senti e presenciei o que Campina Grande vem passando nos últimos 15, 20 dias. O calor, o sol causticante que Campina Grande está tendo. Basta lhe dizer que essa semana, vários dias todos, sem nuvens nenhuma. Sem nuvens, 37, 38 graus. E as pessoas tendo que se virar. Soluções a gente vai ter que criar. Campina Grande precisa voltar a plantar árvores. Campina Grande precisa fazer aquela questão dos multilagos. Campina precisa ter o projeto dos multilagos de volta para que ela volte a se cercar de locais com água para dar oxigenação à Campina. E principalmente árvores, porque Campina Grande foi muito asfaltada nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos. Campina Grande recebeu uma grande quantidade de asfaltos e calçamento, e isso fez com que Campina Grande tivesse temperatura. Kelto está me dizendo que sentiu que Campina Grande, Juazeiro do Norte. É a mesma coisa. Eu vi em Campina Grande a diferença para a capital apenas da falta da brisa do mar, para João Pessoa, porque o resto, o sol do mesmo jeito. Mas Léo Montanha me diz que esse fim de semana nós temos perspectivas de chuva. Léo, eu não enxergo nessa distância, e aí também não enxergo aqui também, porque está... Mas hoje nós temos aí uma média de 31 graus, na sexta 31, com sol entre nuvens, de 20 a 31 graus. No sábado, nós temos a temperatura variando entre 19 e 31 graus, com perspectivas de chuva, não é isso? No domingo, variando entre 22 e 29 graus, perspectivas de chuva. Segunda-feira, que é feriado, nós temos aí 50% de possibilidade de chuva e a temperatura variando entre 22 e 30 graus. Terça-feira da semana que vem, nós temos aí a temperatura variando entre 20 e 30 graus, sol entre nuvens. Na quarta-feira, nós temos 50% de chance de chuva, isso aí é a coisa, entre 20 e 29 graus. E aí na quinta, nós temos de 20 a 28, e aí na sexta da próxima semana é que a temperatura pode estar entre 19 e 29 graus. A perspectiva é de que a gente tem a possibilidade de chuva.
Geralmente, no passado, a Semana Santa sempre era com chuvas, né? Então, a gente espera que aconteça. Mas, do jeito que está agora, Bruno, eu nunca vivenciei isso. Eu estava com a equipe, certo? Os meninos terminaram agora há pouco tempo, lá no Riachão do Bacamarte. Ixi, Maria. 34 graus. 34 graus. 34, imagina aí. E aí você... Pronto, aí são cuidados que você tem que ter com material que está usando, roupa, os produtos que usa, os horários das pesquisas, né? É o seguinte, o horário a gente começa bastante cedo. Dependendo do município que nós vamos fazer a pesquisa, nós saímos daqui de madrugada. Nós atendemos, na última eleição, cidade que dava 850 quilômetros. Casa Nova, na Bahia. Sai de um dia para o outro. Normalmente a gente passa o dia viajando, chega, descansa, no outro dia passa um dia e meio fazendo pesquisa e retorna. Ô Bruno, o ano que vem é um ano atípico. E eu venho dizendo isso porque nas últimas campanhas eleitorais a nível estadual, sempre nós temos o bairrismo. Os candidatos são escolhidos representando o litoral, a região de Campinas, o sertão, para formar as majoritárias. Esse ano que vem, me parece que a discussão vai ser legenda. Porque Lucas é candidato, mas ninguém fala que Lucas é candidato de Campina. Efraim pode ser candidato, mas Efraim não é representante do sertão. Romero pode ser candidato, mas não é o candidato de Campina. É candidato de legendas. É por aí, mais ou menos, que eu estou percebendo? Porque é o seguinte, antigamente existia a coligação. Hoje não existe mais. Já existe também, você falou aí, mas você esqueceu que em algumas pesquisas, de certa forma também, porque é muito forte na região metropolitana ali de João Pessoa, Cícero é do mesmo partido. Mesma legenda de Lucas Ribeiro. Então, assim, já se cogitam a saída, inclusive, de Cícero para o PSB, para ele ser o candidato do PSB. Só que hoje a gente está num período de indefinição. Muitos que estão se dizendo ser, quando chegar próximo a abril, não será. Nessa conjuntura política hoje, entre União Brasil, PP, que vem de Brasília, como será o posicionamento de Efraim? Um dos grupos se arrebenta, né? Tem tudo para ser o grupo de Efraim Filho, já que é a junção entre PP e União Brasil. O PP na Paraíba tem agora a senadora Daniela Ribeiro, 2 deputados federais, Aguinaldo e Messinho, e tem o prefeito da capital e o vice-governador do estado, além de 5 deputados estaduais. O União Brasil tem o prefeito de Campina Grande, um senador, um deputado federal, que é Damião Feliciano, e um deputado estadual, ou é 2? É um, parece, que é só o George Moraes. Eu acho que só é George Moraes. Então, eu escutei, inclusive, que numa possibilidade de Efraim não ficar no comando dessa federação, ele receberia o convite do MDB, do senador veneziano Vital do Rego, para ser candidato, para ter a possibilidade de ser candidato ao governo do estado, aí sim pelo MDB, porque ele precisaria de uma legenda com recursos, né? É complicado, né? A situação, muitos ficam nesta situação. E uma delas é a de João também, né? Será que João sabe? Vai ter recurso? Essa semana, inclusive, Aguinaldo Ribeiro colocou: todos os pensamentos só podem ser pensados a partir da decisão de João, de sair ou não do governo para disputar a eleição. Porque se ele não sai, ele vai conduzir, como o Ricardo conduziu em 2018, a
a condução do seu grupo com a caneta. Se ele sai, a caneta cai na mão de Lucas Ribeiro. E por mais que ele seja líder, João, que não é essa liderança toda, mas por mais que ele seja líder, a caneta não vai estar com ele. Ô Edson, você já viu algum político que tem um jogo de interesse honrar após estar com a caneta na mão? Nunca. Não vi até hoje. Antigamente, um fio do meu bigode é a palavra dada. Mas não existe mais isso na política. Eu digo que existia. Hoje eu não vejo. Não vejo. Existia um, que era da minha família, que se chamava Tota Agra. Sim, eu já Tota vi ali, né? tirar de dentro da sua casa o botijão de gás para dar a uma pessoa que estava necessitando. Ele deixava os seus sem para ajudar o próximo. Ali eu já vi. Mas igual a ele. E dizem que melhor do que ele era o pai. Everaldo Ali não Agra. falo não. Ali era o meu dentista, avô. o Everaldo, ele era considerado um dos políticos mais maneiros da política. Você sabe que boa parte daqueles terrenos de Zé Pinheiro era da minha família. A pracinha foi doada pelo meu avô. Meu avô tinha tanto terreno ali e deixava o pessoal construir que cada filho ficou com vários terrenos com casa construída, mesmo que não tem nada. O terreno pertence, mas não é. Mas a casa não. Recebe ainda forra? É forra? Eu não lembro, não. Eu sei que... Antigamente se tinha o pagamento da forra. Eu morei ali no Centenário e o dono do Centenário das Terras, ele recebia, parece que era uma mixaria de cada casa. Mas aí acabou-se, né? É por isso que eu lhe digo, eu venho da política desde o ventre da minha mãe, quando meu avô era candidato a deputado. Eu lembro bem quando eu passei no vestibular, no mesmo ano eu passei para 2 cursos. Na época podia cursar 2 universidades. Então eu passei na estadual e passei na federal. Estadual passei para estatística e na federal para engenharia mecânica. Só que engenharia mecânica eu faltava 4, 5 períodos, eu abandonei. Aí eu terminei estatística, foi quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, gostei, fiquei e estou... terminar estatística é ser herói, né? Porque entrava, na minha época, quando eu passei para licenciatura em física, passava 40 para estatística e terminava 1. Eu fui esse. Pronto. Só que, como eu fui eu passei para amanhã, certo? Dos 40 que entraram comigo, na época que eu entrei, a UEPB estava o sistema anual. Então, a matrícula era anual. E você podia levar 1 ou era 2 pendências de um ano para o outro. Se você ficasse em 3, você tinha que ficar no ano anterior. Eu terminei meu curso em 4 anos. Graças a Deus não levei nenhuma pendência de um ano para outro. Só que quando chegou nos meus 2 últimos anos de curso, a coordenação me chamou e disse: Bruno, nós vamos ter que ocupar 8 professores para lhe dar só a aula. Nós queríamos pedir sua compreensão. A gente lhe matricula pela manhã. E você assiste a aula à noite. Você assiste a aula à noite. Só que o curso diurno era 1 ano a menos. O que foi que aconteceu por mim ir assistir à noite? Eu arrastei mais 14 alunos da noite para se formar comigo. Então, assim, foi bom? Não foi. Eu digo a você. Porque eu, quando estudava no período da manhã, a produção é maior. A produção era maior. Eu me arrependo, certo? Mas, com isso, eu sou formado em estatística, sou formado em matemática e tenho mestrado em ciência, tecnologia e saúde. É porque a maioria dos estatísticos, eles praticamente têm um curso de matemática pago. Aí fica faltando poucas disciplinas depois. Na minha época era assim. Era, mas hoje não. A gente pagava cálculo 1, 2, 3 e 4. Aí estatística paga mesmo os 4 cálculos. Aí os fundamentos da matemática pagava. Eu só aproveitei no meu curso de matemática
12 disciplinas. Então, na minha época, tinha mais curso. Tanto que a maioria dos alunos de estatística corria para matemática, né? Porque quando já pagava bastante cadeira de estatística, já estava... Mas tem as físicas que estatística não paga. Não paga. E matemática paga. Matemática paga. Paga física 1, 2 e 3. Física 1, 2 e 3. O que me tirou da engenharia foi as danadas da física. Agora não, mas na época da gente, quando você pegava um professor Valmiro, Paulo Roberto, quando você pegava a Mauri, Ivandro do 13, era um curso da área de cálculo, quando era no seminário ainda. Você já pegou no CCT. Eu estudei no seminário, no Alto Branco. E esses professores, a maioria da Universidade Federal, Gama, os Gamas, tinha também a Mauri, são vários professores. Entrava 50 alunos no curso, terminava 5. Um professor pagava 40 alunos numa disciplina, quando passava 2 por média, está abrindo, né? Porque não era para passar. E aí, você para fazer 12 pontos para ir para uma final, era um problema. Mas aí, a universidade é outro caso que eu tenho que fazer, até porque essa semana as palhaçadas da UEPB estão ultrapassando os limites, né? Vai fazer um mês sem aula, porque mataram o cara lá dentro, um problema individual, um problema que não era um problema da conjuntura atual da UEPB. Claro que tem problemas de segurança, tem, mas um mês sem aula para resolver uma coisa que não vai ser resolvido. Quem conhece o CCBS, CCT e o Centro de Aulas da UEPB sabe que aquilo ali é um espaço sem dono. Ali é um espaço onde tem várias entradas. E é o seguinte, sabe quantas vezes vão conseguir controlar o acesso ali? Nenhuma, porque passa ruas públicas dentro da própria universidade, não tem como. E outra, aonde aconteceu o incidente, certo? Lá mesmo existem umas 10 entradas. Não tem como ter o controle. Não tem. Você tem que aumentar o nível, o número de seguranças, homens, pessoas, câmeras que possam filmar e em tempo real agir. Fora isso, não vem falar de polícia, não tem. Tem simplesmente. Não botaram uma base lá no Parque de Bodocongó? Não serve de nada. Não serve para nada. Base nenhuma não serve para nada. Mas, Bruno, voltando ao que serve, que é a eleição do ano que vem. Nós temos nomes aí, como você colocou, Cícero Lucena, Lucas Ribeiro, nós temos Adriano Galdino, que ainda está perdendo força, mas ainda é um nome posto. O próprio nome do Hugo Mota, que corre por fora e agora vai levar pancada de todo tamanho, porque está na vitrine. E aí você tem nas oposições Romero Rodrigues, Efraim Filho, Bruno Cunha Lima e Pedro Cunha Lima. Você confia que Bruno vai sair realmente? Não, mas é um nome que vai indicar o vice. Não, é nome por ser o prefeito da segunda maior do nosso estado. É um nome leve? Mas é um nome que, de certa forma, ele está com alguns problemas em sua gestão. Bruno é o melhor produto hoje da política paraibana, o melhor produto. Ele é um nome leve. Carismático, tem beleza, tem um bom discurso, é prefeito da segunda maior cidade da Paraíba, mas ele, para ser o candidato, ele precisaria começar agora a organizar a casa. Para sair em abril. Ele tinha um ano para ter uma gestão disparada, para sair como o Cássio Cunha Lima saiu, para sair como o Ronaldo em 90, que não era o prefeito de Campinas, mas tinha sido até em 88, e elegido o Cássio com as mãos para trás em 88, como ele elegeu o Cássio, seu sucessor, e foi candidato a governador em 90, estourado. Cássio teve 2 anos de um mandato muito forte para que em 2002 ele pudesse ser candidato. Ricardo Coutinho, em João Pessoa, fez a mesma coisa. Foram 6 anos de uma gestão exitosa para sair. Aí eu discordo de você em 2010.
2010, nós chegávamos na casa do pessoal, no início da eleição, era o menino de Cássio e a mulher de Lula. Entendeu? Não sabiam dizer nem o nome Ricardo Coutinho. Não, no interior, do Rio Sanhoá para cá. Mas passava de Campinas, mas ninguém para conhecia. dar o cacife dele sair para o governo, ele teve que fazer uma gestão em João Pessoa que deu uma alavancada no seu nome. Porque não só ele, se Cássio não tem perdido o mandato, em 2009, se ele não fosse cassado em 19 de fevereiro de 2009, ou Veneziano ou Ricardo seriam os candidatos do grupo. Porque Maranhão só foi candidato à reeleição porque assumiu. Né? Mas a disputa do grupo era entre Ricardo e Veneziano. Né? Para quem estava mais bem avaliado, para ser o candidato do grupo contra o candidato de Cássio, que seria normalmente ou Efraim ou Cícero. Em 2010, não é isso? 2010. Aí o que acontece? Nesse momento, Cícero já pegou a rédea do cavalo e ele não precisou de sela, ele já montou no cavalo e está andando. Bruno está precisando amansar o cavalo. É como se o cavalo ainda está arredio e não tem nem para como pegar na crina dele. Bruno ainda está patinando. Efraim não tem o que perder. Tem mais 4 anos de mandato. Pedro não tem o que perder. Está sem mandato. É um cara que teve 1 milhão de votos. Apesar de eu dizer que aquele 1 milhão de votos não é de Pedro, aquele 1 milhão de votos é da rejeição de João. Foi de uma reprovação. Reprovação do governo João Azevedo. E aí você tem a incógnita Lucas Ribeiro, que é um vice, que é um candidato natural, mas ao mesmo tempo, a todo instante, ele é questionado dentro do próprio grupo. O problema de questionado, ao meu ver, eu gosto muito de Lucas. Menino bom, educado. Menino bom, educado. Mas muitos não confiam, certo? De certa forma, a fundo. Se ele ficar na gestão, será ele que vai mandar. Essa desconfiança com os ribeiros. Basta o cabo olhar as redes sociais. Você bota uma notícia positiva do Grupo Ribeiro, mas existe uma enxurrada de rejeição. Aí é onde eu vou perguntar o estatístico. A eleição de 2026 vai se resolver pela rejeição? Toda eleição, a rejeição é um fator primordial. Só que existe tem uns que não decide, né? Não. A rejeição não decide. Existem também a questão de o marketing contornar toda aquela rejeição. Não, eu entendo o que você está dizendo de uma forma, mas você não vai fugir dessa pergunta. Veja bem, tem eleição que a rejeição não decide. Não. Exemplo, Cássio 2006. Cássio tinha uma rejeição, mas a aprovação dele era bem maior. Tanto que ele foi para a reeleição e tinha perdido a prefeitura de Campina Grande com o Veneziano, mas ele tinha uma aprovação que a rejeição não atrapalhou. Em 2010, Maranhão tinha uma gestão boa, estava com um plano de governo bom, mas tinha uma rejeição natural como quem tinha tomado o mandato de Cássio. E tem um fator também primordial que se chama assessoria. Muitos políticos são muito mal assessorados. Você ainda agora mesmo, a gente estava conversando aqui, não vamos mencionar o órgão que nós citamos, mas você mesmo disse que determinado órgão não vai mais adiante porque é mal assessorado. Como eu disse a você, em 2010 foi quando nós surgimos, eu, como representante de uma empresa de pesquisa, que eu cheguei na granja, que eu mostrei a nossa pesquisa, que eu vinha fazendo uma série histórica. Eu levei 4 ou 5 pesquisas para apresentar lá o grupo que estava com Zé Maranhão.
A pessoa disse, não, essa pesquisa está errada. E eu cheguei e disse, eu acho que você deveria respeitar mais as empresas sérias do nosso Estado. Confie nas empresas que vocês estão contratando e eu garanto a você que você vai estar errado. A pessoa que me disse que eu estava errado, o primeiro telefonema que eu dei quando saiu o resultado da eleição foi para ela. Eu disse a você que o mar de rosa que você estava plantando na cabeça de José Maranhão não era aquele. Agora vocês queriam mascarar que Zé Maranhão estava caindo quase 1% por dia, dizendo a ele que ele tinha 30 pontos à frente, onde ele só tinha 14. A realidade não demora muito e é mostrada. E aí, pegando essas experiências para 2026, nós temos um cenário indefinido. Nós temos nomes na política que podem estar na surdina e, de repente, ser empurrado e ser o nome. Você sabe disso? Sei. Por mais que eu diga, eu não quero ser candidato, mas... Um nome está em pauta. Inclusive, essa semana passada esteve aqui em Campina, na Paraíba. O ex-senador Cássio Cunha Lima. Estão tentando convencê-lo, trazê-lo de volta para a política, mas ele está que nem jumento, empacado, não quer de jeito nenhum. E a vida que ele está vivendo eu também não queria. Não. Mas pode ser um dos nomes que seja puxado para 2026? É o seguinte, se ele for grupo, e nas pesquisas o nome dele for o nome do grupo, eu garanto que o grupo vai para cima dele. Você sabe que a conjuntura de 2026, ela vai passar por a decisão de João, republicano, entendeu? E na oposição vai ter que ser o melhor nome para a disputa contra esses maiores. E a gente ainda pode ter surpresa. Dependendo da postura do governador, o republicano se tornar oposição. A gente não pode descartar inclusive, essa possibilidade. O próprio Hugo Mota, ele poderia ser o Técios desse jogo, né? A gente não pode descartar essa possibilidade. Nós não podemos descartar nenhuma possibilidade. Por quê? Hoje a gente está com indefinições. O que é o fator da pesquisa hoje? Você falou em rejeição. Como é que está a rejeição? Como é que está o grau de conhecimento? Como é que está a intenção de voto? Quem conhece, vota. Se conhece e vota, se eu tornar o candidato que tem apenas 5%, os 5%, as pessoas que conhecem estão votando, se ele se tornar a ter um grau de conhecimento de 70%. Permanecem. Né? Eu vou voltar à eleição de 2012 em João Pessoa. Nós estávamos fazendo algumas pesquisas para uma agência. Em 2011, a eleição de 2012, prefeito Luciano Cartacho. O marqueteiro da agência chegou para mim e disse: Bruno, quem vai ser o próximo prefeito vai ser Luciano Cartacho. Eu disse: ô cidadão, como é que Luciano vai ser se ele hoje tem apenas 5%? E outra, ele é muito desconhecido. E tem outro fator. Como é que vai estar a pessoa que vai ser apoiado por Ricardo Coutinho? Então tem que levar em consideração. Ele disse: não, Bruno, você está olhando só aqui. Veja a rejeição, veja o grau de conhecimento. Aí a gente saiu montando as cabeças. Por quê? A pergunta em si, ela não mostra muita coisa, mas quando você cruza uma pergunta com outra, ela dá uma interpretação completamente diferente.
Muito bem, passou rápido. Bruno Agra, Bruno da Anova. Passou rápido. Eu quero vir de novo. Vem, eu vou chamar você e mais uns 2 aqui para a gente fazer uma mesa redonda sobre política. Deixa eu só dizer. Eu tenho um outro estatístico que é parceiro em algumas atividades, certo? Que se você quiser a gente Vamos pode trazer. O que é que a gente pode fazer? A gente pode trazer alguns temas, certo, não só da política. Um exemplo, muitos não sabem. A Anova já está confirmada como a empresa contratada pela Arte Produções para realizar a pesquisa do maior São João do mundo, da avaliação. Então, a gente faz pesquisa de avaliação de eventos. Eu estou aqui, estou no Sítio São João, estou no Cidade São João e a gente vai estar também em Bananeiras. E vamos trazê-lo antes dessas festividades para a gente falar sobre as perspectivas desses eventos. Esses eventos, a população, meu filho. Eu fiz 85% aprovaram a grade de atrações. Pronto. São coisas que a gente precisa discutir aqui também. E vamos embora. Vamos embora. Bruno, muito obrigado e vamos juntos com a Anova desejando muita sorte. Eu agradeço o convite, certo? E me coloco à disposição, tanto de você quanto de Abílio, certo? Que sempre que precisar da nossa presença aqui, e em especial para temas que realmente a população precisa saber, porque de problema eu gosto, para a gente buscar as soluções. Conexão Campina, um abraço a você, fique com Deus, estaremos de volta na próxima semana. Tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.